Voltamos agora para falar de Jussara Hoffmann. Jussara Hoffmann, que tem como marca, né, os seus estudos sobre a avaliação mediadora. Vejamos. Bom, primeiro aqui questão levantada, né? Então, o sucesso de um aluno na escola tradicional representa o seu desenvolvimento máximo possível? Quer dizer, em outras palavras, o aluno que tirou nota 10 quer dizer que ele realmente é um aluno nota 10? Ainda, em outras palavras, o aluno que tirou nota 10 quer dizer que ele realmente sabe tudo sobre aquela matéria? Já dá para facilmente nós respondermos que não, não é? Porque ele viu parte daquela matéria, ele tirou nota 10, mas isso não quer dizer que ele viu, que ele realmente seja nota 10 em todos os aspectos de uma matéria. Ainda, isso também não quer dizer que esse aluno nota 10, aliás, que o aluno nota 2, 3, por exemplo, seja um aluno que não saiba nada realmente. Em termos de aprendizagem, a gente olha muito para o potencial do aluno. Quer dizer, o aluno que não tira notas boas é o aluno que não tem potencial, então. Então, quando a gente olha para a nota, existem várias perguntas que nós podemos fazer para, na verdade, tentar entender melhor a situação e a gente vai perceber que várias respostas são equivocadas. Tá? Bom, o sucesso na escola tradicional versus o desenvolvimento máximo possível. Quando eu falo de sucesso na escola tradicional, eu estou falando de nota. E quando eu falo de desenvolvimento máximo possível, eu estou falando de aprendizagem. Ok? Então, nota versus aprendizagem, em outras palavras. O que acontece é que nessa escola tradicional aqui, quanto mais o aluno estuda, mais o aluno esquece. Por quê? Porque a aprendizagem é baseada na memorização. Então, quanto mais estuda, mais esquece. Tá aqui, ó. Sucesso na escola tradicional, memorização, notas altas, obediência, passividade. Isso aqui tem a ver com aquele comportamento de submissão do qual nós falávamos na aula anterior. Já o desenvolvimento máximo possível está preocupado com a aprendizagem, compreensão, questionamento, participação. E essa aprendizagem aqui não é uma aprendizagem passageira, temporária, é uma aprendizagem significativa. Ok? Aprendizagem significativa, ok? Qualidade do ensino, gente. Então vamos falar de qualidade do ensino. Um ponto muito importante é que a avaliação é um elemento do processo de ensino. Como assim, Vinícius? Vejam, no processo de ensino, vou colocar aqui, ó, ensino. Nós queremos formar o sujeito, tá? Então, nesse processo de ensino, nós temos a definição de objetivos. Quais são os objetivos? Existem objetivos gerais, existem objetivos específicos. Qual é o cidadão que eu quero formar? Em termos de objetivos específicos, dentro de uma disciplina, o que eu quero que o aluno aprenda no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, nos anos subsequentes, etc. Objetivos. Para cumprir objetivos, nós temos que definir o quê? Isso aqui são os elementos didáticos. Conteúdos. Então, quais conteúdos eu vou trabalhar com os alunos? Tá? E quando eu falo de conteúdos, aqui hoje nós falamos sobre conteúdos, experiências, atividades, tá? Projetos, enfim. O que eu vou fazer com o aluno, o que eu vou passar para ele em termos de conhecimentos, de experiências, etc., para que ele alcance esses objetivos. Hoje a gente fala, por exemplo, das 10 competências gerais. Então, são objetivos, não é? São 10 competências que eu quero que o aluno desenvolva. O que eu preciso fazer aqui durante toda a educação básica para ele alcançar essas competências gerais? E as específicas? Né? E os objetivos, e as habilidades, e as aprendizagens essenciais? Então, a gente pensa aqui nos conteúdos. Eu também preciso entender o seguinte, como eu vou ensinar o meu aluno? Então, método. Como eu vou organizar o processo didático para que ele aprenda? Né? Aqui a gente também, junto com o método, que recursos eu vou utilizar para ajudar na aprendizagem do meu aluno. E não pode faltar aqui a avaliação. Como eu vou avaliar o meu aluno para saber se ele está aprendendo ou não e para garantir que ele aprenda e alcance os objetivos ao final do processo. Então veja que a avaliação é indispensável. Indispensável, ok? Então a qualidade do ensino depende muito disso aqui tudo
inclusive da qualidade do processo de avaliação. Dessa forma, nós temos aqui perspectiva construtivista de avaliação, concepção de avaliação classificatória e perspectiva mediadora de avaliação. Esses dois têm relação, ok? Esses dois têm relação. A concepção classificatória, porque aqui, ó, perspectiva construtivista de avaliação, quer dizer, também perspectiva construtivista de ensino. O professor que olha para o aluno como o aluno aprende, vai organizar a prática pedagógica olhando para a aprendizagem para o sujeito. Essa é a preocupação. Aqui, por exemplo, na concepção de avaliação classificatória, aqui nós temos uma preocupação maior com o conteúdo, né? Então, qual é o conteúdo que eu preciso ensinar e depois avaliar para ver se o aluno aprendeu. Então, a relação é entre a perspectiva construtivista da avaliação e a perspectiva mediadora da avaliação. Aqui, na perspectiva construtivista, a questão da qualidade do ensino deve ser analisada em termos dos objetivos efetivamente perseguidos, no sentido do desenvolvimento máximo possível dos alunos. A aprendizagem, no seu sentido amplo, alcançada pela criança a partir das oportunidades que o meio lhe oferece. Só lembrando que um pressuposto da prática construtivista é todas as crianças podem aprender, são capazes e têm potencial para aprender. Algumas num ritmo mais acelerado, outras num ritmo mais lento, e tudo depende também do suporte que nós vamos oferecer. Então, quanto melhor for o ambiente, o suporte, o trabalho que o professor realiza, a proximidade, o diálogo, mais aprendizagem, né? Então, aqui nós temos a perspectiva construtivista de avaliação. E nessa perspectiva construtivista de avaliação, você sabe muito bem, entra inclusive a questão do erro, né? O erro não deve ser punido. O erro é o erro construtivo aqui. Erro construtivo, ok? Ou visão construtiva do erro, não é? Então, nós precisamos oferecer oportunidades amplas para os alunos. Eu preciso oferecer, por exemplo, desafios. Então, faz parte aqui dessa prática, dessa questão da qualidade do ensino aqui, o desafio, oferecer desafios aos alunos e saber que diante dos desafios eles vão errar. E o erro é parte do processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de construção do conhecimento, tá? Bom, já a concepção de avaliação classificatória, aqui nós temos não uma prática construtivista, mas uma prática comportamentalista, né? Prática comportamentalista. Prática comportamentalista ou behaviorista. No caso aqui, a qualidade, ela se confunde muito com quantidade. Coloquem aí, a qualidade se confunde com quantidade. Por quê? Porque o aluno vai bem quando ele tira 10, quando o índice é bom, quando a estatística é boa, quando os números são bons. E eu sempre vou fazer essa análise, se o número é bom, o aluno é bom. Se eu tiver um olhar diferente, se eu pensar no desenvolvimento máximo possível do sujeito, preocupando-se com a aprendizagem, eu vou perceber que essa concepção de avaliação classificatória de natureza comportamentalista, que está muito preocupada com números e índices, ela é muito equivocada. Okay? Então, nós precisamos superar essa prática de acordo com a autora. Aqui diz, a qualidade se refere a padrões pré-estabelecidos. Por exemplo, a nota é padrão, de 0 a 10. Alcançou o padrão, quer dizer que foi bem. Em bases comparativas, no caso, critérios de promoção, que são elitistas e discriminatórios, gabaritos de respostas às tarefas, padrões de comportamento ideal. Tá? Então, aqui, precisamos superar essas práticas. E, Vinícius, por quê? Por que superar isso? Porque nós precisamos incluir, a gente precisa trabalhar com a diversidade, a gente precisa trabalhar focando sempre o sujeito que aprende, né? Não os conteúdos, por exemplo. Nós precisamos lutar contra o fracasso escolar, contra a reprovação, contra as comparações, contra esse sistema de seleção, de acordo com esses autores, como é o caso do Luquezzi, como é o caso da Jussara Hoffmann, como é o caso do Celso Santos Vasconcelos, dentre outros. Tá?
E a perspectiva mediadora de avaliação que conversa lá com a perspectiva construtivista de avaliação, isso que tem uma relação ali. Significa desenvolvimento máximo possível, um permanente vir a ser. Vir a ser na filosofia é justamente o quê? Transformação, né? As coisas se transformando. O aluno passando por transformações, aprendendo constantemente. Transformação. Transformação, acho que está certo, né? Sem limites pré-estabelecidos. Tá? Então, não tem limites pré-estabelecidos. Vai depender muito do sujeito mesmo. Embora com objetivos claramente delineados, desencadeadores da ação educativa. Então, ter objetivos claramente delineados quer dizer o quê? Quer dizer que, tanto na perspectiva construtivista da avaliação, associada à perspectiva mediadora de avaliação, em que existe diálogo, existe relação, realmente preocupação com a aprendizagem, não pode faltar algo muito importante, que é o planejamento. Ah, tá! Isso, planejamento. Né? A gente sempre traz aqui a ideia do planejamento, intencionalidade, sistematicidade, mas eu estou focado no sujeito. O foco não é o gabarito. O foco é o seguinte, é entender como o meu aluno está aprendendo. Então, o planejamento se volta para o aluno. Como o meu aluno está aprendendo? O que está acontecendo na rotina dele, nessa jornada de desenvolvimento dele, de construção de conhecimento? Como que ele está se relacionando com o objeto que eu estou oferecendo? O quanto a minha prática está ajudando esse aluno, está sendo boa para ele? Será que eu, professor, não tenho que reavaliar a minha prática? Será que esse aluno não precisa de outros estímulos, de uma outra forma de atividades para aprender, de outras experiências, né? De uma revisão do conteúdo? Então, o professor, tudo é planejado, beleza, tudo é sistematizado, mas é com foco no aluno que aprende. Acho que ficou claro isso, né? A preocupação, então, é a aprendizagem do aluno que está sendo construída. E aqui um ponto muito importante, que são os princípios coerentes a uma ação avaliativa mediadora. Porque assim, pessoal, por que a gente fala de princípios? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós temos uma receita para aplicar, a gente não fala muito de princípios, a gente fala do quê? O que deve ser feito, no seu aspecto bem descritivo mesmo. Então, assim, qual que é a didática perfeita que vai ensinar todo mundo, o método perfeito que ensina qualquer pessoa, papapá, que se fala muito hoje isso, né? É isso, e aí pontua. Então, você tem que seguir um passo a passo. Quando a gente fala de princípios, princípios são valores. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, não existe uma receita para uma ação avaliativa mediadora, tá? Não existe uma receita, um passo a passo, mas existem princípios que você vai considerar para desenvolver a sua avaliação mediadora. Tudo bem? E quais são esses princípios? Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. Olha lá. Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. Oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadas. Então, eu estou valorizando o aluno e incentivando o aluno a expressar ideias para eu saber o seguinte, a questão do pensamento, o que esse aluno pensa, como ele pensa. Eu preciso que esse aluno me diga, eu preciso que ele se expresse para eu poder observar. Oportunizar discussão, pontos de vista, tá? Uma manifestação até um pouco mais complexa dos alunos. Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas. Então, quando a gente fala de várias tarefas, nós estamos falando de atividades no plural. Eu preciso oferecer atividades no plural para entender o desempenho dos alunos nessas atividades. E um ponto que é muito importante é que nessas atividades os alunos vão associando isso aos alunos que podem expressar suas ideias, etc., eu consigo compreender melhor quais são as hipóteses que esses alunos estão levantando sobre o objeto, ou seja, de que forma ele enxerga esse objeto. Ao invés de certo e errado e da pontuação tradicional, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades. Então, esses comentários, eles levam ao diálogo. Por quê? Porque a tarefa do professor é entender o que será que ele pensou aqui. Em vez de falar que está certo e está errado, eu quero entender o que será que ele pensou para resolver isso. Por que ele respondeu assim? Por que ele respondeu assado?
E o professor vai descobrir, então, que o aluno já sabe algumas coisas. Ele tenta entender a lógica do pensamento do aluno para saber como eu vou intervir para ajudar o aluno a ir reconstruindo essa lógica e chegar numa lógica convencional, que seria o quê? Uma visão adequada sobre o objeto, né? O conhecimento devidamente construído. Isso é um processo, leva tempo. Quando o aluno erra, entre aspas, o erro construtivo, eu já sei o que o aluno já sabe, o que é base para as novas aprendizagens, e eu já sei o quanto falta para ele chegar naquela aprendizagem convencional, não é? Transformar os registros de avaliação em anotações significativas. Olha lá, eu preciso transformar registros de avaliação em anotações significativas. Não adianta o meu registro ser acertou e não acertou. Jussara Hoffmann, nos seus livros, quando ela fala inclusive sobre avaliação na educação infantil, avaliação no ensino fundamental, avaliação na pré-escola, o que ela diz? Se eu simplesmente colocar acertou ou errou, isso não quer dizer nada. Eu preciso de registros mais complexos. Complexos em que sentido? No sentido da descrição do que aconteceu. Eu preciso narrar o que aconteceu. Então, quem observou a atividade vai contar uma história daquela atividade. E não pode faltar aí a conversa, o diálogo com a criança, né? Para que ele entenda por que a criança fez como fez. Então, aconteceu, essa foi a situação que eu vi, eu adulto. Agora, e do ponto de vista da criança, o que aconteceu? Eu preciso também considerar isso. Então, aquelas fichas, né? Então, fichas que trazem, por exemplo, certo ou errado, fez ou não fez, elas são questionadas pela autora. Então, aqui nós temos os princípios. Como vai ser exatamente a prática avaliativa mediadora, a ação avaliativa mediadora, eu não sei. Mas esses princípios precisam ser considerados, tudo bem? Lembrando que quando o professor simplesmente traz uma ficha com certo ou errado, fez ou não fez, bom, ruim, etc., nós temos ali uma espécie de coerção. Não é? Por quê? Porque eu fico, na verdade, eu realizo uma atividade para tentar desenvolver um comportamento no aluno, meio que impondo esse comportamento. E quando ele não oferece esse comportamento, eu simplesmente coloco ali assim, não satisfatório, por exemplo, ou ruim, ou razoável, e ali eu crio um estereótipo do aluno que não rende nessa escola tradicional, que não desenvolveu o comportamento que eu gostaria que ele tivesse desenvolvido. Então esse sistema de fichas aqui, eles acaba, se não for devidamente, se não for realizado com base nos princípios da ação avaliativa mediadora, torna a atividade o quê? Classificatória. Passa a ser uma correção apenas. Tudo bem? E por falar nisso, a gente pode fazer aqui uma diferenciação, né, entre a avaliação classificatória e a avaliação mediadora. A avaliação classificatória, você pode colocar estar preocupado em fazer correções e fazer com que o aluno desenvolva comportamentos com base na visão do professor. O que vale é a visão do professor, existe um gabarito. E o aluno só vai ter alcançado o comportamento adequado se ele atingir esse objetivo estabelecido. Exatamente. Então, o aluno fez da forma como o gabarito apresenta. Beleza, deu certo, ele aprendeu. Já na prática mediadora, não. Na prática mediadora, na avaliação mediadora, o tempo todo o professor está dialogando com os seus alunos, dando feedback, recebendo feedback, inclusive, ajustando a prática, o processo, para que o aluno aprenda. Então, na avaliação mediadora, o ponto mais importante, não que o diagnóstico é importante, a avaliação formativa é importante, e obviamente a somativa também é importante, porque a gente precisa fechar o processo, mas a formativa é muito importante, porque eu não quero que o aluno fracasse lá na frente. Eu não estou preocupado com a nota é uma consequência da aprendizagem que é construída durante o processo. Então, o diálogo, os feedbacks, eles são muito importantes. As manifestações dos alunos, acompanhamento das suas hipóteses. Então, quando a gente fala de avaliação mediadora, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, dando ênfase, né, à função formativa. Estamos dando ênfase à função formativa, tá? E aqui nós valorizamos muito o que o aluno já sabe. Esse é um ponto importante, o aluno é valorizado. Conceito de avaliação mediadora, gente. Primeiro, avaliação mediadora é ação, movimento, provocação no sentido de desafio também,
a busca de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa, professores e alunos, buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando-as, transformando-as. Inclusive, quando a gente fala de relação entre professor e aluno, é o professor ajudando o aluno a ter consciência também do que ele sabe e do que ele não sabe. É o professor ajudando o aluno a ter consciência sobre como ele aprende melhor. É o professor ajudando o aluno a desenvolver metacognição, tá? Que é um tema que a gente vai ter que falar em algum momento, dependendo do curso que você está, né? Se você está num curso específico, de concurso específico, talvez não tenha esse assunto no seu edital. Se você está num curso geral nosso, aí vai ter um momento que você vai chegar nesse assunto. Mas a questão aqui importante é essa: o professor ajuda o aluno a ter consciência. E uma vez que o aluno tem consciência, ele também precisa se comprometer com a prática, se responsabilizar pela própria aprendizagem, mas ele tem o apoio, a ajuda do professor. Tudo isso está dentro da avaliação mediadora. E o princípio, aqui tem o princípio mediador na prática pedagógica. É a intenção do professor. O professor está o tempo todo preocupado com a aprendizagem do aluno. O tempo todo ele quer desenvolver estratégias pedagógicas desafiadoras para cada um, olhando para a individualidade, ao mesmo tempo para todos, olhando para a coletividade, a partir de observação e reflexão das manifestações individuais da aprendizagem. Então, o professor ele está muito bem intencionado e focado na aprendizagem, o que revela também uma postura ética do professor. Beleza, maravilha, gente. É isso, tá? Então aqui nós vimos as contribuições de Jussara Hoffmann e vamos para outros autores, vamos dar sequência aqui que tem bastante coisa na aula e exercícios ao final, vários. Valeu!